Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Hoje na linha da frente está a greve dos médicos, a possível greve dos médicos. A classe queixa-se de mais condições salariais e de trabalho. Na edição de hoje vamos entrevistar um dos representantes da classe médica para perceber os desafios e os contornos no processo de negociação com as autoridades para a melhoria das suas condições. Acompanhe. Quais são os desafios que a classe médica está a atravessar que fazem com que vocês façam soar a vossa voz? Bom, muito boa noite, Cecílio, boa noite, caros telespectadores. Dizer que efetivamente a classe médica é uma classe que vem se notabilizando a nível da sociedade moçambicana, principalmente nas últimas 2 décadas, com uma série de ações de caráter cívico, no sentido de fazer soar a sua voz de cidadania, no sentido, portanto, de demonstrar às autoridades e a quem de direito que efetivamente precisa passar a prestar um pouquinho mais de atenção sobre as questões das diferentes classes profissionais e com particular enfoque, evidentemente, para o setor da saúde e para a classe médica de forma mais específica. A classe médica nacional enfrenta realmente vários desafios, um pouco desafios relacionados com o processo conjuntural que o país vive e outros desafios que são essencialmente estruturais. E, sob o ponto de vista conjuntural, nasce evidentemente da situação difícil que o país e o mundo vivem, principalmente relacionados com a escassez financeira, portanto, a crise económica que de alguma forma o país vive, que o mundo vive, com aumento de preços dos produtos pela necessidade, enfim, tudo isso cria um impacto sobre a classe médica, na medida em que, em primeiro, cria maiores necessidades, portanto, maior demanda em relação aos próprios serviços de saúde e, ao mesmo tempo, reduz a nossa capacidade de oferta de serviços. E, infelizmente, esta capacidade reduzida dos próprios serviços está relacionada também com problemas estruturais que já vêm, portanto, de muitíssimos anos. Primeiro, a começar pelo próprio nosso modelo de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, a questão do próprio financiamento do Estado para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Saúde, o investimento do Estado ao nível da formação médica especializada, portanto, o investimento do Estado, por exemplo, ao nível estava a falar da questão das infraestruturas dos meios auxiliares de diagnóstico que infelizmente fazem falta ao nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, esses aspectos todos levantam evidentemente desafios diretos para a própria classe médica e, por consequência, também a sociedade moçambicana. O país está a sair, o mundo está a sair de uma pandemia. Até que ponto é que esta pandemia revelou ou agudizou os reais problemas que a classe está a atravessar? Bom, realmente a pandemia da Covid-19 trouxe desafios acrescidos ao nosso Serviço Nacional de Saúde, para não dizer mesmo para o nosso Sistema Nacional de Saúde, na medida em que o Serviço Nacional de Saúde inclui essencialmente o serviço público e o sistema já inclui o lado privado e do lado comunitário, dos hospitais ligados às igrejas e assim sucessivamente. Portanto, todos esses, portanto, como um sistema, foram afetados de alguma forma e tiveram que se adaptar. E evidentemente que o setor da saúde, o setor público também foi afetado e diria até mais que foi mais afetado porque os seus problemas de investimentos eram crónicos e, por consequência, houve dificuldades acrescidas no sentido de, evidentemente, prestar serviços com a qualidade de vida no momento devido
para os pacientes corretos. Enfim, todas estas nuances foram difíceis de responder com a pandemia da Covid-19. Enfrentamos problemas, por exemplo, ao nível do próprio diagnóstico, na medida em que em muitos locais não havia capacidade diagnóstica, tinham que enviar amostras para Maputo para poderem ser diagnosticadas. Isso, evidentemente, que retarda o diagnóstico, e esse retardar do diagnóstico fez com que a pandemia, portanto, alastrasse mais até que efetivamente aquele paciente fosse detectado como um caso positivo. Portanto, são essas questões que nos levaram, portanto, a essa dificuldade do diagnóstico, e depois de um próprio tratamento também viu-se realmente um esforço hercúleo por parte do nosso Estado para poder financiar na compra dos medicamentos, na compra dos insumos para os laboratórios, na preparação, portanto, das unidades sanitárias para que nós pudéssemos ser capazes de dar a resposta, mas infelizmente os recursos não estavam lá de forma suficiente. Tivemos várias situações em que houve escassez, por exemplo, de equipamento de proteção individual, foi reportado a partir de vários locais do país, desde as unidades sanitárias mais recônditas até aqui ao nível central. Portanto, são situações que efetivamente viveram-se e demonstraram aquilo que eram as fraquezas que o nosso Serviço Nacional de Saúde enfrentava. No entanto, infelizmente, era expectável que estas fraquezas e estas situações todas observadas durante a vigência das várias vagas da pandemia da Covid-19 tivessem servido como lições aprendidas. Mas neste momento não vemos muitas ações no sentido de efetivamente dotar o sistema de uma robustez sob o ponto de vista de capacidade, quer diagnóstica, quer de internamento, como de tratamento e reabilitação desses casos. Infelizmente, é a situação que se vive, e é algo que, evidentemente, quem de direito deve olhar com alguma atenção. Outro aspecto que a pandemia da Covid-19 veio demonstrar é o facto de que há uma grande necessidade de investir-se no Serviço Nacional de Saúde, na medida em que em situações de emergência, para todos aqueles que de alguma forma confiam em realizar o turismo médico, portanto ir ter assistência fora do país, em situações de emergência tu não tens tempo para poder preparar-se para poder viajar para fora do país. Portanto, tens que ter o tratamento no país. Então, é o momento do Estado olhar com mais atenção para o investimento no Serviço Nacional de Saúde, de modo que este Serviço Nacional de Saúde possa efetivamente responder àquilo que são as necessidades da população, quer do ponto de vista dos cuidados médicos básicos, tanto como dos cuidados médicos especializados. Neste momento temos muitos desafios a nível dos cuidados médicos especializados, na medida em que ao nível das províncias, portanto fora do Grande Maputo, temos uma grande escassez de médicos especialistas. É um desafio muito grande que o governo tem, portanto, de criar incentivos para a fixação de médicos especialistas nestes locais, porque os médicos especialistas têm melhores oportunidades na capital do país. Portanto, ao saírem da capital do país para outros locais, significa que é uma declaração de perda de rendimento. Portanto, essa declaração de perda de rendimento em qualquer país do mundo é compensada pelo Estado em forma de subsídios de localização que visam reter o profissional naquela província e garantir, por consequência, o direito de igual acesso à medicina especializada às populações fora dos grandes centros urbanos. Por exemplo, neste momento temos uma grande concentração de especialistas na cidade de Maputo e em algumas áreas fundamentais não temos especialistas, por exemplo, na cidade da Beira, não temos esses especialistas, por exemplo, na cidade de Nampula, não temos esses especialistas na cidade de Quelimane. Só estou a falar de cidades que têm hospitais centrais. Portanto, Viola, afastando os subsídios, quanto é que ganha um médico moçambicano? É uma boa pergunta. Esta é uma boa pergunta que é muito complexo responder, porque os médicos são enquadrados, portanto, em diferentes níveis salariais, agora com a tabela salarial única. Baixo, quanto é que um médico ganha?
Ao nível mais baixo, neste momento não posso precisar, porque estamos num momento de mudanças do ponto de vista salarial, e estas mudanças na arquitetura salarial levam a muitas discrepâncias que neste momento estão a ser corrigidas, queremos nós acreditar, pelas estruturas competentes. No entanto, posso lhe dizer claramente que aquilo que é o rendimento de um médico ao nível nacional não chega nem sequer a 50% daquilo, por exemplo, é o rendimento de um médico na igual categoria do outro lado da fronteira, na África do Sul. Portanto, o facto de muitos médicos moçambicanos não migrarem para a África do Sul para fazer a sua prática lá tem sido um ato de patriotismo e de amor à pátria, no sentido de que temos pacientes moçambicanos que também precisam da nossa cobertura, também precisam, portanto, da nossa assistência. Nós esperamos que, efetivamente, essas questões todas sejam resolvidas ao nível legal, e a tabela salarial única é uma oportunidade que o Estado tem para poder, se não resolver, pelo menos colmatar alguma dessas situações bastante gritantes que assistimos no nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas nós, efetivamente, estamos confiantes que o Estado vai poder responder, mas enquanto isso vamos esperando para que tal aconteça. Sabe-se que já há alguma aproximação entre a classe e o governo. Já houve etapas anteriores em que vocês, os médicos, apresentaram as vossas preocupações, ou este é o único sinal de aproximação com o governo? Refere-se a etapas no âmbito desse processo? Da apresentação das vossas preocupações. No âmbito do processo da convocação da greve ou anteriormente? Para se chegar à greve. Já chegar à greve. Por exemplo, uma aproximação, sim. O processo que levou à convocação da greve pela Associação Médica de Moçambique foi um processo longo, e que data imediatamente do fim das greves tristes que tivemos em 2013, na medida em que foram greves onde houve muitas dificuldades por parte da população moçambicana em termos de acesso ao próprio serviço de saúde. E é mesmo nesse contexto que desde este período, portanto 2013, 2014, tem sido postura da Associação Médica de Moçambique aproximar-se às instâncias devidas, portanto, quer ao Ministério da Saúde, que é o nosso Ministério de tutela, como os outros ministérios, como Economia e Finanças, a Administração Pública, a Administração Estatal e Função Pública, e outros ainda que de alguma forma interagem com aquilo que é a nossa atividade. E neste contexto nós temos estado a colocar as nossas questões a todos estes níveis, portanto desde o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia e Finanças, o Ministério da Administração Estatal e Função Pública. Infelizmente o nível de resposta não tem sido suficientemente satisfatório. E essencialmente as reivindicações da classe médica assentam principalmente no nosso estatuto, que é uma lei, portanto a lei 25/2013, e que depois foi regulamentado pelo Conselho de Ministros através do decreto 43/2014. Estes instrumentos determinam aquilo que são os direitos e deveres do médico na função pública. Infelizmente este nosso estatuto não vem sido implementado na íntegra até hoje, e esta questão tem levado a uma aproximação, portanto, da Associação Médica às entidades competentes, que eu acabei de referir, mas sem, infelizmente, uma resposta satisfatória. Em 2020 houve um grande movimento por parte dos nossos associados que tinham por intenção fazer uma paralisação da atividade, cerca de 2 anos. Mas naquela altura o país está a viver a situação da pandemia da Covid-19 numa das suas vagas, e não era uma atitude responsável da classe médica convocar uma paralisação, portanto uma greve, em pleno momento de pandemia. Então foi num ato de responsabilidade
que a Associação Médica aconselhou a calma os seus associados e continuou em busca do diálogo com todas as estruturas do Estado para que pudessem efetivamente cumprir com aquilo que são os comandos legais que assistem como direito à classe médica. Infelizmente não houve resposta satisfatória. Naquela altura, nós como classe médica, nós como Associação Médica, chegamos até a intentar um processo no Tribunal Administrativo contra a Sua Excelência o Ministro da Saúde e solidariamente também para que pudesse responder a Sua Excelência o Ministro da Economia e Finanças, porque não estavam a fazer cumprir os nossos direitos que estão ao nível dessa legislação. Infelizmente, hoje, envolvidos 2 anos, não temos absolutamente nenhuma resposta por parte do Tribunal Administrativo, mas temos visto várias vezes o Tribunal Administrativo responder em tempo recorde várias solicitações de outras instituições aqui ao nível nacional. Portanto, notamos que, de alguma forma, sem querer pressionar o judiciário que goza da sua independência, notamos que, de alguma forma, o processo se calhar podia ser um pouco mais célere, tratando-se de matéria salarial para uma classe que tanto sacrifício faz para continuar a prestar serviços de saúde nesse país. Então foi nesse contexto que, infelizmente, tivemos que ir para esse processo de paralisação. Já agora um sinal de aproximação com o governo, o que é que isto vai mudar? Há um sinal de aproximação com o governo. Nós esperamos que o governo possa negociar de boa fé. Percebemos neste momento, e com alguma felicidade e infelicidade também por ser relativamente tardia, notamos que há algum grau de boa-fé por parte das estruturas governamentais que abriram-se para poder dialogar. Esperamos que este diálogo efetivamente possa surtir frutos, mas enquanto não surtir frutos, evidentemente que a greve continua marcada. Nós vamos fazer a nossa greve se efetivamente não tivermos solução para os problemas que apoquentam a classe. Isso vai mexer com as datas da marcação da greve? Não? Vocês continuam? Em princípio não haverá nenhuma, até neste momento em que estou aqui a gravar a entrevista, não há nenhum sinal de desmarcação da data, portanto, da greve. No entanto, saudamos de alguma forma a aproximação de boa fé que estamos a ver do governo nessa segunda ronda negocial, na medida em que notamos que os interlocutores são interlocutores com capacidade para poder tomar decisões sobre as matérias que estão na mesa, e estamos nesse processo de diálogo, portanto, de troca de impressões e de procura de soluções para os problemas que a classe enfrenta. Evidentemente, sempre com algum sentido de responsabilidade, quer por parte da direção da Associação Médica de Moçambique, como por parte dos membros do governo, no sentido de não estarmos cada um a fazer promessas que depois não vão cumprir. Nós, como associação, não estamos a fazer isso. Nós, como associação, estamos de boa fé e notamos que há efetivamente algum sinal de boa-fé por parte dos negociadores do lado do governo. No entanto, tal não significa que os resultados estão alcançados. É um processo negocial, é um processo duro, em que implicam várias horas, implicam em alguns momentos várias rondas de negociações, vários processos de consultas externas, mas tudo isso faz parte do próprio processo. Esperamos que a breve trecho, é uma grande pena que estejamos a menos de 48 horas do início da greve marcada e até agora, portanto, não tenhamos um consenso em relação a uma série de matérias importantes que estão no nosso caderno reivindicativo. No entanto, evidentemente, vamos continuar à espera. Acreditamos que voltaremos a ter outras rondas negociais para poder fazer aquilo que todo mundo espera, que é alcançar um acordo capaz de satisfazer ambas as partes e, evidentemente, fazer com que aquele que é o nosso objeto principal e nosso objetivo principal, que é o paciente, não seja prejudicado com uma situação de greve que, na minha opinião, pelas matérias aqui de que estamos a tratar,
pela antecedência com que a Associação Médica colocou essas questões, é uma greve completamente evitável, que o Estado tinha que fazer tudo para evitar, mas que infelizmente não o fez. Esperamos que vá a tempo de o fazer antes, portanto, do início da greve, portanto, na segunda-feira, às 7 horas em ponto. Viola, nós vamos fechar dentro de instantes, mas a pergunta que reina no seio dos moçambicanos é que em 2013 a greve foi caracterizada por serviços mínimos. Como é que vai ser a greve em 2022 dos médicos? Como é que vai ser caracterizada? O que é que vocês garantem? Até porque vocês são responsáveis pelos cuidados da saúde dos moçambicanos. Sim, nós, o médico, para além, portanto, das questões éticas, o médico, onde está, é praticamente sempre o líder da equipa de saúde, porque é o topo de conhecimento ao nível da área de saúde. Portanto, neste contexto, nós assumimos uma postura responsável na medida em que, primeiro, a greve foi convocada com antecedência. A lei permite que a greve seja convocada com no mínimo 7 dias de antecedência. Nós marcamos com 10 dias de antecedência, que era mesmo para permitir a melhor preparação possível do Serviço Nacional de Saúde em relação a esta questão da greve. Em segundo lugar, nós emitimos diretrizes em relação a esta greve, com garantia dos serviços mínimos para a atividade médica ao nível dos serviços de urgência. Portanto, nós estamos a garantir que todo aquele paciente que necessite de assistência médica de urgência tenha acesso a essa assistência. Portanto, ninguém deve morrer por causa desta greve. Todo paciente que esteja nas enfermarias e, portanto, precise de acompanhamento da sua patologia de maior proximidade, portanto, por isso é que está internado, também terá acompanhamento médico para garantir que efetivamente esse paciente não perca a sua vida por falta de acompanhamento médico. Todo aquele paciente que precisa de uma cirurgia de urgência e será submetido à cirurgia de urgência, porque os blocos operatórios de urgência estarão preparados com a equipa suficiente para poder tratar, para poder fazer as cirurgias. Os pacientes que estejam em cuidados intensivos também continuarão a ter acompanhamento médico ao nível dos seus cuidados intensivos. Portanto, é uma arquitetura que está preparada ao nível nacional para permitir que efetivamente haja essa manifestação de descontentamento por parte da classe médica, mas que não haja prejuízos irreversíveis para a população moçambicana. Portanto, isto está preparado. Viola, tenho uma consulta marcada dentro desse período de vigência da greve. Essa consulta fica adiada, fica cancelada? Sim, as consultas, infelizmente, as consultas normais, as consultas externas, aquelas consultas que são marcadas, não são consultas de urgência. E, portanto, essas consultas não se vão realizar durante o período da greve, que nós queremos crer que deverá ser o mais curto possível. Convocamos, evidentemente, a greve para 21 dias, mas é nosso desejo não fazer greve, dependendo dos resultados das negociações. Mas se viemos a fazer greve, é nosso desejo que a greve tenha o menor espaço de tempo possível, para que não tenha um impacto muito grande ao nível do nosso Serviço Nacional de Saúde. Simultaneamente, por um ato de responsabilidade por parte da Associação Médica de Moçambique, nós decidimos, para esta paralisação, não convocar outros profissionais da área de saúde. Isso foi mesmo para permitir que esses profissionais continuassem, portanto, a trabalhar e os serviços prestados por esses profissionais continuassem a ser prestados à população moçambicana, e deste modo não criar um caos ao nível do nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, foi uma atitude de responsabilidade por parte da Associação Médica de Moçambique neste sentido. Sabemos que há algum grau de descontentamento também nessas outras classes profissionais dentro do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, foi mesmo neste sentido de responsabilidade que a Associação Médica decidiu partir sozinha como instituição para esta greve, para que o Serviço Nacional de Saúde não ficasse de rastros por causa desta greve. A carga horária dos médicos em serviços de urgência reduz? Não. As urgências são serviços que são prestados em regime de 24 horas
por dia. Todos os dias, durante 24 horas, temos médicos disponíveis no serviço de urgência e isso vai continuar. Ok. Portanto, são 21 dias de greve. Na eventualidade de não verem os seus interesses assistidos, o que é que vai acontecer depois dos 21 dias da greve? Eu sou o secretário-geral da Associação Médica de Moçambique. Gostaria de ser eu a Associação Médica de Moçambique, mas não sou a associação vai em tempo próprio, portanto, definir aquilo que deverá ser as diretrizes da greve numa segunda ou terceira ou quarta fase. Portanto, mas evidentemente que não tendo surtido efeito nos primeiros dias, todas as hipóteses poderão estar na mesa e estamos a assistir em algum momento algumas situações de intimidação a alguns colegas e isto também leva-nos a refletir sobre porque é que está a acontecer, porque a greve é um direito constitucional, e que assiste, portanto, ao trabalhador, é um direito fundamental que o trabalhador tem o direito, portanto, de o realizar. Evidentemente que a lei exige que sejam prestados serviços mínimos e a Associação Médica, de forma responsável, está a garantir os serviços mínimos. Não se percebe porque é que há essas situações de ameaças. Como é que se manifesta essa intimidação? São situações de intimidação por parte de alguns superiores hierárquicos, médicos e não médicos, no sentido de que haverão sanções disciplinares sobre os nossos colegas que se envolvem em greve. Gostaria de agora aqui mesmo em direto informar aos nossos colegas que não haverá nenhuma sanção sobre os médicos que fizerem greve, porque a greve é um direito que assiste a todo trabalhador e toda a arquitetura legal foi respeitada de modo a garantir que esta greve não nos colocasse numa situação de ilegalidade. Portanto, e estamos nós a preparar equipas de advogados ao nível nacional para acompanhar a situação e tomarem as ações que forem necessárias tomar. É importante esclarecer que o Estatuto da Ordem dos Médicos de Moçambique, portanto a Lei 3/2006, obriga a todos os médicos a agirem de forma solidária quando estiverem em causa os interesses coletivos da classe médica. A greve é por um motivo de interesse coletivo da classe médica, portanto todo aquele que violar a situação da greve incorre a possibilidade de um processo disciplinar ao nível da Ordem dos Médicos de Moçambique, que pode ser concluído, portanto, culminar com sanções, desde a repreensão, simples repressão verbal ou repressão escrita, e pode ir até a expulsão da própria Ordem dos Médicos de Moçambique e, portanto, perder o direito do exercício da atividade médica em Moçambique. Evidentemente, nós como Associação Médica não somos responsáveis por estas questões. A Ordem, em devido tempo, irá se pronunciar sobre esta matéria, mas nós como Associação, em todas as circunstâncias em que notarmos que há esta violação deste dever do médico ser solidário, iremos interpor, portanto, processos a todos os níveis, desde a Ordem dos Médicos até ao nível criminal e civil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Reza a história que o homem um dia quis chegar ao céu construindo uma torre chamada Torre de Babel. Mas um dos maiores fracassos deste projeto é que houve um desentendimento, houve falta de comunicação, houve ali uma quebra de comunicação através de várias línguas que foram surgindo e os homens simplesmente não se entenderam e o projeto não avançou. Hoje vamos fazer um paralelismo entre a Torre de Babel, os fracassos da Torre de Babel e a tabela salarial única. Vamos ver como tudo começou. Ora bem, tudo arranca de um plano por parte do governo, o que gera expectativa no povo moçambicano. O governo avança com uma grande promessa e o povo começa a fazer cálculos vitais, cálculos de que a vida ia melhorar. Houve avanços e recuos por parte do governo e o povo começa com uma grande ansiedade, houve ansiedade. O governo avança com disse que não disse, portanto com desmentidos, e paira uma dúvida por parte do povo moçambicano. É esta dúvida que está a gerar greves em diferentes setores. Tanto não há transparência no processo de alocação ou aplicação desta tabela salarial única, o que está a gerar convulsões sociais em diferentes setores da vida dos moçambicanos.
É o ponto final do Ponto de Impacto. Gratos pela atenção dispensada. Subscreva as nossas páginas. Até a próxima.